Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês, tá? Sou a professora Deli e a nossa aula hoje é de língua portuguesa sobre poemas, tá? Hoje a gente vai ter oportunidade de poder analisar alguns poemas e que tal você fazer um também? A gente vai ouvir algumas dicas agora para você fazer um poema, produzir um poema aí também, tá bom? Na sua casa. A gente vai iniciar com a leitura desse poema aqui, Caverna, da Rosiana, tá? Vamos lá? Poema, Caverna. Rosiana Murai. Aí aparece aqui uma imagem da caverna, ok? E aí vamos iniciar a leitura. Houve um dia, no começo do mundo, em que o homem ainda não sabia construir sua casa. Então disputava a caverna com os bichos e era aí a sua morada. Deixou para nós seus sinais, desenhos desse mundo muito antigo. Animais, caçadas, danças, misteriosos rituais. Que sinais deixaremos nós para o homem do futuro? Rosiana Murai, né? Casas, Belo Horizonte, formado de 1994, ok? Então aqui a gente vê um poema da Rosiana Murai e a gente vê o tema que é caverna. Aí, primeiro a gente vai iniciar, lembrando quantos versos, quantas estrofes, só para relembrar o que o poema é composto, tá? Verso é cada linha, então eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Primeira estrofe, ó, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 linhas, ou seja, 17 versos. E quantas estrofes? Ó, 1, 2, 3, 4 e 5. 5 estrofes, que é o grupo de linhas, ou seja, o grupo de versos, tá bom? A gente não fala linha, a gente fala versos e estrofes. É o nome que a gente dá às partes que compõem um poema, tá? Eu só estou lembrando que verso é cada linha e estrofe é o grupo de linhas, tá bom? Então, a gente vai fazer algumas questões sobre esse texto aí. Vamos lá, junto comigo, ó. Vamos lá para a primeira questão. Lembra? Qual é o título do texto? Olha só, nossa primeira questão aqui. Qual é o título do texto? Qual é o título? Lembra? O poema fala sobre caverna, né? Então, o título lá, ó, caverna mesmo. Só caverna, tá? Esse é o título do nosso texto, ok? Possui quantas estrofes? Lembra? Nós acabamos de contar. Quantas estrofes tem um poema? Nós acabamos de ler, né? Agora, tem 5 estrofes, ok? Quem é o autor do texto? Lembra? Quem é o autor do texto? A pessoa que fez o poema lá. É Rosiana Murai. Essa é a autora do texto, né? É uma mulher. É a Rosiana Murai. E na quarta questão ele pergunta, por que os homens deixavam desenhos nas cavernas? Por que os homens deixavam desenho na caverna? Né? Uma parte importante aí desses registros, ó. Ele explica aqui, ó, no número 4, ó. Ele deixava relatos do mundo antigo, animais, caçadas, danças, misteriosos rituais, etc. Esses eram os registros, como eles faziam antigamente, esses registros nas cavernas, né? Os historiadores que o digam como é importante esses registros, que afinal esses registros registrados nas cavernas, a gente conseguia coletar muitos dados para a gente, né, ter o registro das nossas histórias, hoje conhecer um povo antigamente como é que eram alguns costumes, que é importante a gente entender até chegar no momento atual, tá? Os historiadores que eu digo como é importante esses registros, né? Vamos lá para a próxima questão. Questão 5, ó. Onde os homens moravam nesta época? Onde eles moravam? Eles moravam onde? Segundo o poema que nós vimos, eles moravam eles moravam em cavernas, ó. Eles moravam em cavernas.
E a número 6, ele pede o seguinte, ó. Encontre no texto um adjetivo. Lembrando, ó, o que é adjetivo, professora, mesmo? Adjetivo é uma palavra que define uma qualidade. Se eu falar assim, você é bonito, então qual é a qualidade? Qual é o adjetivo aí na frase? Bonito, tá? Ok? Vamos supor que eu diga assim, o dia está ruim hoje. O dia está ruim. Então, qual é a qualidade? Ruim. Então, é uma palavra que define uma qualidade sobre algo ou alguém, tá bom? Então, isso é um adjetivo. E aí, ele pede para a gente encontrar os adjetivos aí no poema. Quais seriam os adjetivos usados aí no poema? Vamos lá? Tem 2 aí para a gente poder citar aí, ó. Antigo e misterioso, né? É antigo e misterioso, né? Mistério aí, vem da palavra mistério. Então, esses são os adjetivos encontrados nesse poema, tá? Agora, a gente vai analisar outro poema para a gente poder fazer uma atividade juntos, tá bom? Vamos para o próximo poema, vamos lá. O próximo poema, Brincando de Não Me Olhe. Olha só o título desse poema aí, ó. Brincando de Não Me Olhe, ok? Olha só a imagem aí da menina toda caracterizada, maquiada, né? Pintada, fantasiada aí. E nosso texto inicia aqui, ó. Vamos lá? Não me olhe de lado, que eu não sou melado. Não me olhe de banda, que eu não sou quitanda. Não me olhe de frente, que eu não sou parente. Não me olhe de trás, que eu não sou Satanás. Não me olhe no meio, que eu não sou recheio. Não me olhe na janela, que eu não sou panela. Não me olhe da porta, que eu não sou torta. Não me olhe do portão, que eu não sou leitão. Não me olhe no olho, que eu não sou caolho. Não me olhe na mão, que eu não sou mamão. Não me olhe no joelho, que eu não sou espelho. Não me olhe no pé, que eu não sou chulé. Não me olhe de baixo, que eu não sou riacho. E não me olhe de cima, que acabou a rima. Tá? Elias José. É interessante esse poema, se nós observarmos, ele tem muitas rimas, tá? Lembra que rima faz parte de um poema, tá? Não só é composto de versos e estrofes, mas também rima. E esse poema, ele tá recheado de rimas, tá? Até foi divertido, vocês perceberam na leitura? Vamos lá, contar quantos versos? Lembra os versos, ó? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Lembrando, é cada linha, hein? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 versos, ok? Vamos ver quantas estrofes? Olha só o grupo de leão. 1, 2, 3, ali no 3, ó. Já contei 3 estrofes aqui. Lembrando que cada estrofe só tem 2 linhas, ó. Vocês perceberam aqui? 3 estrofes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 estrofes, ok? Vocês viram que vai variando a quantidade de estrofes e versos que eu posso encontrar em um poema, tá? E aqui tem rimas, vocês perceberam, ó? As rimas que eu posso ver, ó, lado, melado, banda, quitanda, frente, parente, trás, Satanás, meio, recheio, janela, panela, né? Porta, torta, portão, leitão. E assim eu posso encontrar várias rimas, tá?
Então, poemas, lembrando, ele tem essa melodia, ele tem esses ritmos, rimas, e eu brinco com as palavras, né? E eu consigo perceber várias rimas aí nesse poema. Vamos para a atividade? Vamos lá. Vamos relembrar. Questão 1, ó. Qual é o nome do autor? Lembra? Nós vimos o nome do autor ali. Nome do autor, poema, né? É do Elias José. Esse é o autor do nosso poema. Qual é o texto? Questão 2. Uma fábula. B, um poema. C, uma propaganda. D, um conto de fadas. O texto é o que aqui? É um poema, ok? Vamos para a questão 3. Qual a parte do corpo que o autor explorou nesse poema? Qual é a parte do corpo que o autor explorou nesse poema? Lembra? Ele explorou, olha só, ele explorou o olho, a mão, o joelho, o pé. Ele citou várias partes do corpo no poema, tá? A gente pôde perceber isso. E questão 4, vamos lá. Ó, o sentido correspondente à parte do corpo explorado no texto é... O que ele explorou mais ali? Ele explorou o tato, ó, e a visão. Não olhe, ele falou constantemente, não olhe. Não olhe que eu não sou quitanda, não olhe que eu não sou... Lembra? Não sou caolho. E ele foi explorando esses dois sentidos, o tato e a visão. Questão 5, ó. O poema é composto de quantos versos? Lembra, a gente contou os versos? Nós vimos que ele tem quantos? 28, ó. Ok? E a próxima questão, ó. 6. No poema, quais são as partes da casa usadas pelo autor? Quais são as partes da casa que foram citadas pelo autor? A gente pode ver lá que ele citou janela, porta e portão. Ele citou essas 3 partes lá no poema, né? E a última questão fala o seguinte, ó. No verso que acabou a rima, o que o autor quis dizer? Quando ele falou que acabou a rima, ele tinha acabado naquele momento. Então, o poema acabou naquele momento, tá? E aí a gente pode relembrar as partes que compõem o poema. E que tal você produzir um agora? Você primeiro tem que definir o assunto. E depois você pode querer colocar algumas rimas. Então, você pode já escolher algumas rimas e tentar encaixar no seu texto. E assim você vai organizando o poema. Primeiro, você tem que escolher o assunto, tá? Se você for falar, sei lá, sobre frutas, banana, você pode ver algumas rimas. Bacana, cabana. E aí você vai introduzindo em seu poema. E assim por diante. Primeiro você tem que definir o assunto, depois você pode escolher algumas rimas e depois você vai relatando as coisas que você quer falar sobre aquele determinado assunto, seja ele qual for. Primeiro você define o assunto, algumas rimas e depois organiza. Que tal? Tá? Eu espero que você tenha gostado das nossas aulas e não esqueça de acessar a plataforma Eduque para você ter acesso a essas aulas e muitas outras que a gente tem organizado para vocês aí com carinho, tá bom? E eu aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!